Começa agora, Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte, iniciemos sob o olhar intercessor de São José, nosso programa nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quão belo é o coração do cristão que se configura a cada dia a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você às vezes já está enfadonhado de ouvir estas palavras repetitivas que sempre faço aqui no programa. Mas nós precisamos ter aquele princípio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é preciso falar sempre que nós batizados precisamos viver a nossa configuração a Cristo. Nós não podemos nos configurar aos ídolos, às coisas mundanas, às coisas pagãs, às coisas passageiras. Não, a nossa configuração é a Jesus Cristo, único Senhor capaz de nos dar a salvação. Ninguém mais pode nos salvar, somente Cristo. A salvação de nossas almas, ela se dá através do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Para compreender isso, é preciso ser humilde, ser simples. Eu fico tão admirado, tão gratificado de saber que tantas pessoas que têm uma cultura tão invejável, diante das quais eu sou tão pequeno, um pigmeu, mas que rezam. Inclusive, escuta o programa Oração da Manhã, juízes, desembargadores, médicos, advogados, pessoas estudadas, professores que têm tanta ciência, tanto conhecimento. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque elas se fizeram pequenas. Políticos de alto escalão que escutam o nosso programa e que vê nessas pequenas e humildes palavras algo que as ajudem no dia a dia, na configuração a Cristo. Nem tudo nesse mundo está perdido, porque às vezes você pensa, tudo está perdido, tudo é corrupção, tudo é mundanismo. Não, no meio de tanta lama, nós temos aquelas pessoas que são como as garças dos mangues do Rio de Janeiro, que vão ali, andam no meio daquela lama e saem dali tão brancas quanto chegaram. É assim que deve ser o cristão dentro deste mundo, na política, na ciência, na cultura, na arte, na filosofia, enfim, no dia a dia dos trabalhos, no mundo mais diverso dos negócios, do agronegócio, da agricultura familiar, onde quer que você esteja, no assentamento sofrido, angustioso, como tantas pessoas nesse Brasil sofrem nesses acampamentos do INCRA, aguardando um pedaço de terra. Quanto sofrimento! Eu que o diga porque há mais de 20 anos sempre celebro todos os meses nesses acampamentos. É muito sofrimento. Mas todos nós, desde a pessoa que tem o serviço mais simples, aquela pessoa que tem uma função mais complicada, mais complexa, mais importante de destaque na sociedade, todos nós precisamos ser guiados pela simplicidade, pela humildade que nos leva a configurar-nos a Cristo. Aquela palavra de Jesus, ela é para nós. Pai, eu te louvo, porque escondeste as coisas aos doutos e as ensinaste aos simples. Se a pessoa não conserva a simplicidade no coração, ela se torna arrogante. Tem tanta gente pobre que entram nas universidades, que vão com fé no coração e lá perdem a fé. Depois sai de lá ateu, comunista. Não dá para entender isso. Mas nós já temos outras pessoas, eu quero louvar a Deus por tantos jovens hoje que defendem a tradição da igreja, que querem as coisas santas, que buscam as coisas de Deus, que defendem a fé católica, que defendem o Evangelho, que entram nas universidades,
fazem muitas vezes calar os ateus ignorantes que não conhecem nada, que quer desconfigurar as pessoas na sua fé. E saem de lá cristãos autênticos, cristãos de fibra. Quão belo é o testemunho de muitos leigos, mas muitos no Brasil, inclusive leigos jovens, que têm aprimorado seus conhecimentos espirituais, têm buscado um conhecimento aprofundado da fé, da mística, e têm colaborado tanto na catequese, nas pastorais e no testemunho dentro do mundo. Vocês leigos, que não são ordenados nem diácono, nem padre, nem bispo, que são leigos e leigas que estão dentro do mundo, são vocês que devem fermentar esse mundo estranho que nós estamos vivendo com o testemunho da fé. Isso é bonito. Você vê o médico de alto padrão, de alto conhecimento das realidades mais complexas da medicina, que está ali realizando procedimentos meticulosos, e o pensamento está em Deus. Tem coisa mais bela do que isso? Aquele juiz ou desembargador, ou ministro, que está ali a julgar causas tão complexas e pede a iluminação do Divino Espírito Santo. Nós temos muitos. Isso nos alegra o coração. Aquele professor que, ao preparar a sua aula, pede o direcionamento de Deus. O trabalhador humilde que está indo para a roça, capinar, roçar, cuidar do gado, cuidar das estradas, trabalhando nos serviços mais pesados, mas está ali discernindo a vontade de Deus na sua vida. Isso é santificar-se, isso é configurar-se a Jesus. Isso é ter a certeza que nós estamos neste mundo de passagem. E a grandeza da alma está nesta amizade com Deus. É o que eu te desejo nesta manhã, que você continue sendo uma pessoa amiga de Deus, configurada a Cristo. Não tenha vergonha da sua fé. Não se deixe levar pelas crises que a igreja passa, pelas confusões que nós temos em tantas pessoas na igreja, porque a igreja é santa, a igreja é imaculada porque ela é obra de Cristo. E nela nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém. Vamos à nossa palavra. Nesta quarta-feira, a primeira leitura é do livro da Sabedoria, capítulo 5, versículo 6. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. Essa palavra hoje, quando eu meditava antes de preparar o programa, me deixava um pouco perturbado. Será que nós temos rezado pelos poderosos que estão presos na Lava Jato, que praticaram crimes horrendos contra a economia popular, contra os pobres? Será que nós temos rezado para esse povo, pela conversão deles? É um costume antigo da igreja rezar pela conversão dos pecadores. Nós não podemos desprezar esse preceito, porque estas pessoas que estão encarceradas, juntamente com tantos outros encarcerados do Brasil afora, sobretudo poderosos, que achavam que podiam agir ao arrepio da lei, que poderiam fazer o que queriam com as coisas públicas e que nunca seriam encontrados, mas estão lá. Eles precisam de humildade, eles precisam reconhecer a miséria que fez, fazer uma boa confissão, se católico, se batizado na igreja católica, retomar o caminho com Deus, porque o pequeno é alcançado pela misericórdia, o pobre, o sofredor, já está ali no limite dos seus sofrimentos. Mas e os poderosos, com tanto dinheiro, com tanta vaidade, com tanta prepotência e arrogância, que apoderaram daquilo que não é seu e hoje estão no nada de si mesmo, encontrando com as suas misérias atrás das grades. Precisamos rezar para essas pessoas e olhar para essas misérias que acontecem no Brasil e pedir a misericórdia de Deus para que nós também não as cometamos. Que nós sejamos isentados de sujar as nossas mãos com aquilo que não é nosso, a justiça, a humildade,
o não à corrupção, o não à mentira, o não à desonestidade é que nos faz pequenos e a caminho da santidade. Sejamos justos e santos. Pai de bondade, eu quero te louvar nesta manhã, porque o Senhor nos chama a viver a nossa configuração a Cristo. Abençoa o ouvinte que me escuta, homem, mulher, jovens, crianças, idosos, doentes, sofredores, onde quer que estejam, aqui no Brasil e também fora do Brasil. Os irmãos nossos brasileiros que estão fora do Brasil. Que Deus alcance você, onde você estiver agora, e te dê essa alegria de ser cristão, de ser católico, de ser essa pessoa que decidiu por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada tire a sua fé, prezado ouvinte. Que o Espírito Santo cristalize o seu coração agora no caminho de Jesus e com uma alegria imensa de poder dizer: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães.